você não tem poder. Satanás, você não tem poder. Satanás, você não tem poder. Clama, minha irmã. Clama, meu irmão. Clama, minha jovem. Clama, meu jovem. Clama, 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 clama. Deixa Deus te ouvir. Deixa Deus te ouvir agora. Alama surianda, alama calama cheia. Alama delegada, alama cheia. Alama na lama suia. Deus abre os céus aqui agora. E veja este povo que acredita no seu poder. Levante a mão e segue uma na outra agora. Com os olhos fechados. A Bíblia diz que o que ligar na terra é ligado no céu. E o que é desligado aqui na terra é desligado no céu. Então você vai ligar no trono agora. Segura a mão e vai chegando na outra. Eu vou contar de 1 até 3. Alamassuri anda lamagaia. E quando eu contar de 1 até 3, você vai bater palma e dar glória. Esse lugar vai estremecer, o diabo não vai aguentar. O primeiro mergulho você vai dar. E quando esse mergulho dar, Deus vai dizer assim: olha, espere porque vai acontecer. Eu conto 1 para o Pai. A sua vida vai mudar aqui agora. Eu conto 2, Deus vai te dar determinação. Eu conto 3, glorifica. Sente a graça, sente o poder agora. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai, 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 vai. Só quem adora tem milagre. Aleluia. Pega a sua Bíblia e abra comigo em São Mateus capítulo 8. Versículo 1, tem glória a Deus aí, Deus ouve. Tem aleluias aí, Deus ouve. São Mateus capítulo 8, versículo 1. Tem glória a Deus aí, Deus ouve. Tem aleluias aí, Deus ouve. Aleluia. Todos se encontraram. São Mateus capítulo 8. É o primeiro evangelho do Novo Testamento. Depois de Malaquias e antes de Marcos. Tem aleluias aí, Deus ouve. Tem glória a Deus aí, Deus ouve. Deixa eu ver quem está visitando hoje pela primeira vez. Deixa eu ver, deixa eu ver. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem mais, deixa eu ver. Ninguém mais? Deixa eu ver, seja bem-vindo, filha. Tem mais alguém? Deixa eu ver. Tem mais alguém? Deus abençoe os visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fique à vontade, a casa é sua, amém? Presta atenção, muita gente quebrou a campanha já no começo da campanha. Amém? Não pode se quebrar, irmãos. Tem que ter compromisso para Deus te abençoar você. Quem está me entendendo? Deus te ouve. Amém. São Mateus capítulo 8, versículo 1. Tem glória a Deus aí, Deus te ouve. Tem aleluia aí, Deus te ouve. Aleluias. Todos encontraram. São Mateus capítulo 8, versículo 1, que diz assim: descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Repete comigo assim: descendo ele, mais alto, descendo ele do monte. Mais alto, descendo ele do monte. Só vocês. Mais uma vez. Antes de falar, feche os olhos. E agora fale e sinta esta palavra. 1, 2, 3. Feche os seus olhos e inclina a sua cabeça.
Querido Deus, perfeito, lindo, maravilhoso, fofo. Ai, como eu te amo, Espírito Santo. Permita que eu possa entrar no seu tabernáculo hoje. Permita que eu possa tocar nos santos dos santos. E o Senhor venha trazer aqui agora uma unção sobrenatural. E aonde eu estiver um coração aberto, venha tocar aqui agora. Aonde eu estiver uma unção e agora, Pai, venha trazer a este lugar nesta noite, Pai. Permita que a sua glória seja manifesta aqui nesta noite, Pai. E que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Em nome de Jesus. Assentando, bate palma e dá glória ao Senhor. Mais forte as palmas, adore e adore. Por gentileza, antes da palavra ser ministrada, eu quero pedir, desliga o telefone, por favor, amém? O telefone está filmando, mas está silencioso. Está dando modo avião, então coloca o modo avião, isso, desligue tudo, não beba água enquanto a mensagem for ministrada, amém? Quem está me entendendo? Porque Deus fala comigo assim, filho, olha, às vezes eu vou abençoar o povo está disperso, e não tem como abençoar, amém? Quem está me entendendo? Deixa eu ver, evite de andar, trançar na igreja, porque Deus quer falar contigo, quer te abençoar você. Então uma salva de palmas, porque Jesus merece o melhor. Aleluia, aleluia. Mais forte as palmas, dá glória a Deus e aleluia. Preste atenção. Lá com o seu irmão, Senhor, é hoje. Não, mas não, é hoje. E dos céus vai descer uma unção. Uma unção que vai mudar a sua história. Preste atenção, certo dia, quando Jesus estava descendo do monte, mas vamos agora voltar um pouco atrás e ver o que Jesus estava fazendo. Jesus estava no monte agora falando com o seu Pai, e quando ele estava falando com o seu Pai, ele estava tendo uma intimidade com o seu Pai. O pregador, ele era filho já, então para que mais intimidade? Porque quanto mais oração, mais o quê? Mais o quê? Quanto mais oração, mais vitória, mais bênção, mais unção, mais misericórdias. Mas pregador, por que isso? Porque a oração é a chave da vitória. A oração do crente move as mãos de Deus. E quando Jesus orava, ele conversava com o seu Pai. E eu quero que nesta noite você venha a se preocupar nesta noite em ter uma intimidade com Deus. Mas para que, pregador, eu tenho intimidade com Deus? Se eu sou pecador, se eu sou tão miserável e cheio de falhas, Deus não quer saber da sua falha, do seu pecado. Ele quer que você se arrepende, se jogue no braço dele e deixa ele mudar a história. Quantos acreditam nisso? Joga a mão em cima e não glória a Deus aqui agora. Existem momentos em nossas vidas que colocamos as impossibilidades do passado, colocamos as impossibilidades em nossas vidas à frente de tudo. Mas Deus está dizendo para você que nesta noite você pode tocar os céus. Levanta a mão e fala assim: Senhor, mas alto, Senhor, eu quero tocar os céus. Preste atenção numa coisa: quando eu falo de monte, eu não falo de certas pessoas que vai para o monte em vez de descer contagiado pela glória, desce até mesmo sorrindo. Quantas vezes, pastor Jurandir, eu estava descendo o monte, eu via gargalhadas, eu via pessoas até mesmo falando uma do outro. Mas pregador, o que você quer dizer com isso? Quando se fala particular com Deus, se fala santidade. Quando se fala santidade, se fala ligação. Quando se fala ligação, se fala uma pessoa mais chegada que um amigo. Só quem é chegado de amigo de Deus, joga a mão em cima e abraça o seu amigo. Um dia, eu vou sobre um
monte sozinho, mas como? Eu disse, porque quando eu vou para o monte sozinho, eu e Deus, eu começo com medo. Preste atenção, quando uma pessoa entra em particular com Deus, tem que sair mudado. Agora você imagina Jesus naquele monte, qual é as palavras que saíam da sua boca? O que ele falava com Deus, o que ele falava com o seu Pai. Agora eu quero que você comece a criar uma intimidade com Deus. Intimidade não é criada de hoje para amanhã, ou de agora para daqui a pouquinho, não. Intimidade é criada, é gerada. É devagarzinho que você chega lá, é devagarzinho que você vai aproximando de Deus. Eu quero te convidar, você hoje, a ter uma intimidade com Deus. Pregador, eu não sou crente, eu sou católico, eu sou do ministério. Deus não quer saber da sua religião, Ele quer saber do seu compromisso. Chegai-vos a mim e Deus chegará-vos a vós. Só quem acredita que Deus vai chegar a vós, joga a mão em cima, dá glória a Deus. Lembrando a você que quem chega a Deus, Deus chega a você. E quem chega a Deus está se baseando em uma mensagem que o apóstolo Paulo disse para nós: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Pregador, o que você quer dizer? Depois que você hoje aproximar de Deus, quem é o capeta para te aguentar? Quem é o inferno para te abalar? Maior é Deus nessa vida. Se você acredita nisso, joga a mão em cima, toque seja glória. Agora vamos comigo. Vamos comigo até uma casa. Vamos bater uma porta agora de uma casa triste. As crianças chorando. A esposa desesperada. Uma família sendo destruída. Uma separação. Não porque quis, porque foram obrigados a se separar. Vamos até uma casa agora que tinha muitos sonhos. Aquele pai que viu os seus filhos crescer. Se alguém não me ama. Mas um dia ele chega. Alguém fala para ele: você está com um machucado no seu rosto. E olha para o seu braço começa a dar feridas também. E vai ao médico, querendo que não seja uma doença conhecida naquela cidade. Eu imaginava que no caminho ele dizia: Senhor, eu quero receber a boa notícia lá. E quando ele chega no médico, o médico diz: olha, você não pode voltar para sua casa mais. Você está leproso. Imagine comigo agora o coração daquele homem. Imagine agora a necessidade que ele estava agora. Pregador, mas como assim? Porque uma pessoa leprosa, ela tinha que sair de todo mundo, se isolar. Era necessário sair da cidade e para a cidade dos leprosos. Você imagina agora o coração daquela mulher. Eu imagino até mesmo que ele tinha esse comércio, não poderia mais vender um comércio para ninguém. Imagina agora que tudo que ele tinha não poderia mais ser aceito porque era leproso. A sociedade coloca ele no buraco dos leprosos. Imagino que passados os dias agora ele começa a caminhar até mesmo para beber uma água. E quando ele bebia água, enquanto estava tomando água, o seu dedo caía dentro da água e nem percebia. E quando olhava dentro da água, o seu dedo estava dentro daquele copo de água. Imagina agora o seu cabelo todo caindo, o seu rosto se descolando. Quando acordava no outro dia, ia coçar o nariz, cadê o nariz? Já tinha caído, a sua cara toda desfigurada, o seu corpo todo desfigurado. Quem sabe
quero te dizer nesta noite que nem tudo está perdido. Quando se parece que já perdeu tudo, aí Deus chega para fazer acontecer o milagre. E nesta noite, Deus manda te dizer uma coisa: Deus está chegando para te ajudar. Só quem acredita nisso, joga a mão em cima da glória. Quando a família ia ver, o se tinha braço, levantava o braço. O se não tinha, levantava a cabeça e balançava. Por que, pregador? A lepra come tudo. E quem sabe agora, deixa eu dar uma pausa nesta mensagem. Eu quero entrar na sua vida. Quem sabe quando você existia muitos sonhos e você acreditava que ia acontecer, acreditava que ia tornar realidade, acreditava que você ia ver tudo acontecer, mas quando você acordou certa manhã, percebeu que se abriu uma ferida. Como assim, pregador? Começou a machucar os teus sonhos, começou a machucar a sua paz, começou a machucar a sua felicidade, começou a machucar até mesmo a tua saúde. E quando passar o tempo, você não querendo acreditar que você estava perdendo tudo, agora a sociedade percebe que você está doente e te coloca no buraco negro, no buraco onde não tem sonhos, no buraco que se espera a morte. Mas eu quero te dizer uma coisa, que neste buraco vai chegar paz, é neste buraco que vai chegar cura, é neste buraco que de nós chega a dizer: desde o ânimo, a vitória já é sua. Quantos acreditam nisso? Joga a mão em cima, toca o céu. Ai, Jesus. Agora eu quero que você viaje comigo. Vamos até o monte agora, vamos? Vamos até o monte comigo, hein? Eu quero te convidar para vir no monte comigo agora. O maior poder do ser humano não é adivinhar, não é ter riquezas, não é isso. Pergunta ao seu irmão assim: qual é o maior poder que você tem? Fala com o seu irmão, pergunta ele. Vamos falar com ele. Quem sair sem falar para mim? Deixa eu ver. Quem sair sem falar para mim? Ninguém? Ninguém? Poderia ser. Não vai querer. Não é espiritual, é físico. Tem a ver com palavra, até tem a ver. Eu vi você ter a mente, o poder da sua mente. Não, poder físico. Mente, já chegou, vai chegar lá. O poder da mente. Vocês. Imaginação. Eu quero que você imagine comigo. O maior poder que o ser humano tem é a imaginação. É a mente, como diz ela. Você consegue, por exemplo, você vindo daqui para cá e indo para sua casa, você vê o seu trajeto todo. Você lembra das casas, vê as casas todinhas, você vê tudo sem estar na frente. Você consegue me ver sem estar na minha frente. Eu consigo te ver, se eu te conhecer, sem você estar cara a cara comigo. Isso é o poder da mente, a imaginação. Você vê o que os seus olhos não veem. Você lembra do que aconteceu. Eu quero que você interprete comigo essa mensagem. Dentro dela, venha viajar comigo, vem. Você quer viajar comigo? Quer? Imagine comigo agora. Olá, bastante e canta lá. Só de pensar eu fico doido. Tem que falar que prega tanto do doido. Imagina agora Deus dizendo: se prepare. Eu estou aqui em tuas mãos. E na medida que Jesus descia daquele monte,
os anjos desciam também com ele. Eu imagino Gabriel dizendo assim: rapaz, eu imagino quando ele voltar para o céu. Se aqui na terra está tendo tanta glória, eu imagino quando ele voltar para os céus. Eu imagino o serafim dizendo: santo, santo, santo. E alguém cantando assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando Jesus descia, os cabelos soava. Moisés, que era carne como eu e você, que era pecador como eu e você, quando ele desceu do Monte Horebe, ninguém conseguia olhar para o rosto dele de tanta glória, de tanto brilho. E aí imagine comigo agora o Filho de Deus, o Messias, o Emanuel, Jesus de Nazaré, descendo daquele monte. E ele vem, saltando pelos montes, e nos teus olhos a fogo. Ele está descendo aqui agora. Quantos acreditam nisso? Joga a mão em cima. Na medida que ele descia, o diabo se curvava. Na medida que ele descia, o diabo perguntava: eu não aguento mais, o que eu vou fazer para parar ele? Levanta a mão assim, olha, e fala: ninguém. Mais alto, ninguém vai parar um adorador que adore em espírito, em verdade. Só quem é adorador joga a mão em cima agora. Passava, meu irmão, aonde Jesus passava, todo mundo se sentia atraído por ele. Ai, Jesus amado. Mas Isaías falou que Jesus não era bonito, mas Jesus tinha um poder sobre ele. Já imaginou se Jesus fosse das sons bonitos, eu estaria fora da fila. Mas como Jesus não olha isso, ele só olha o seu poder. Ele está dizendo para você: vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só quem vai vir a ele, joga a mão em cima da glória. Sua basura. Na noite antepassada, eu fiz a mudança no meu quarto do Espírito Santo. Não dá como arrumar o quarto do Espírito Santo, uma bagunça lá dentro. Ajeitei tudo. Eu falei: lá tá bom meu quarto, tá bom, bora. Deitei, orei, deitei. Quando deu 3 horas da manhã, eu vi alguém batendo na porta do meu quarto. Disseram: filho, vamos conversar? Eu falei: não, mas é Jesus, eu vou dormir um pouquinho, daqui a pouco eu vou lá. Jesus disse: não. Quando você arruma aquilo ali, eu vim para conversar contigo. Eu quero que você arrume espaço para Jesus aqui agora. Eu quero que você arrume espaço para sentar na cadeira e conversar com Jesus. Para quê, pregador? Porque quando você conversar com ele, alguém chamado Espírito Santo vai pegar você, vai colocar no peito dele e vai dizer assim: olha, fica aqui porque eu vou te consolar, tá bom? Como assim, pregador? O Espírito Santo vai pegar você, vai te dar um abraço forte, vai dizer assim: olha, se todo mundo desprezou você, eu não te desprezo, eu te abraço. Se todo mundo te jogou fora, eu não te jogo fora. Porque Espírito Santo, joga a mão em cima. É tão bom sentir a voz de Deus. Aí eu imagino agora, ela vai suir. Deus hoje vai parar os céus assim, ó. Vai abrir os céus assim, ó. Vai encostar no seu trono assim, ó. Para tudo. Mas por que, Deus? Nós estamos te adorando. Lá no bairro Tijuco vai sair de lá um povo tão poderoso a partir de hoje. Vai sair de lá um povo que já me adorou muito, já me adorou, mas agora não tem comparação que vai sair da boca deles. Eles vão me adorar, o diabo não vai aguentar. Enquanto eles me adorar, o céu vai descer sobre eles. Enquanto me adorar, eu vou fazer acontecer com o
for de verdade, joga a mão em cima. Receba, receba, receba. Jesus está aqui. Jesus está descendo o monte, rapaz. Alguém disse assim: o que vai adiantar? Eu já estou desse jeito. Eu já perdi o braço, já perdi tudo. Não tem como esperar a morte. E aquele homem disse assim: eu não quero nem saber. Eu fiquei sabendo que ele não tem servição de ninguém. Seja leproso, seja quem quiser. Eu fiquei sabendo que ele curou 10 leprosos em uma só palavra. Eu vou lá. Sabe o que ele chega para Jesus? Ele é cara de pau, não. Ele é determinado. Joga a mão lá em cima, joga a mão lá em cima. Fala, Senhor, eu sou. Mais alto, eu sou determinado. Você pode olhar para mim e dizer: pregador, não sou não. Mas só que Deus me mandou aqui não é para dizer o que você é. Deus não mandou dizer aqui para você o que você já fez. Ele mandou te dizer uma coisa: se você não é determinado a partir de agora, você é determinado. Se você não era vencedor, a partir de agora você é vencedor. Se não tinha saúde boa, vai ter saúde boa. Se não tinha prosperidade, vai prosperar. Joga a mão em cima. Glória. Ele chega lá de novo. Deus está muito forte. Como é que é? Ou vai, ou mais alto, ou vai, ou vai, ou acontece, não acontece. Ou fica no muro, desce do muro. Aqui não me chega perto de Jesus, Jesus adora ele. Senhor, eu te adoro, Deus meu maravilhoso, perfeito, glorioso. Mas se o Senhor quiser me curar, deixar limpo, eu serei limpo. Sabe qual é essa frase que eu encaixo nessa palavra dele? Quem falar será abençoado 10 vezes mais. Deixa eu ver quem quer falar. Vou falar para mim. Em vez de mim, não sofrer no povo, não. Aonde se encaixa uma frase na palavra? Sim. Se o Senhor quiser me fazer ficar limpo, vou ficar limpo. Tem aí que falar? Aquele homem, um pouquinho mais forte. Olha Romanos. Determinação. E falou uma frase concordando com a Bíblia. Posso falar? Eu só faço você falar: eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu só faço você falar: eu te amo, Jesus. Enquanto ele olhava, o seu corpo todo segurado. Eu olhava aquele homem com um semblante tão forte. E como o Davi já tinha feito, ele disse no seu coração assim: ó. Posso tudo naquele que me fortalece. Quem sabe você chegou aqui hoje, a sua família está leprosa, a sua saúde está leprosa, os teus filhos estão leprosos. Quem sabe na semana que vem tu está perdido novamente, tu vai piorar as coisas. Você vai acordar amanhã com notícia ruim, já espera notícia ruim. Mas uma coisa você vai dizer hoje: Pai, eu sei que tudo está perdido, mas eu sei de uma coisa: tudo posso naquele que me fortalece. E Deus está dizendo: vai acontecer, tem que acontecer. Jesus tocou nele e disse assim: ó, quero ser limpo. Ai, que forte. Jesus não disse que quer ficar limpo. Então fica limpo, não. Ele disse assim. Quem falou, fala para mim, repete. Quero ser limpo. Mas Jesus está falando a palavra dele. Ai, que forte que eu vou fazer contigo, que é Paulo. Jesus disse para ele: quero ficar limpo. Jesus agora afirmou ele falou na palavra dele. Sabe por quê? Porque temos a
vai sonhar os teus sonhos. Deus vai concordar com os teus sonhos. Deus vai concordar em te abençoar e vai dizer para você: eu concordo em te abençoar, eu concordo em mudar a história, eu concordo